Voltamos com esse tópico onde diz que nem todo mal é pecado. Pecado é um mal, mas nem todo mal é pecado. Quando Adão e Eva ele peca, entra um mal na raça humana. Os males, posso dizer assim, enfermidades, uma tendência do ser humano às vezes de fazer o mal no sentido de egoísmo e de muitas outras coisas. Então, ou seja, não havia enfermidade, não havia morte, não havia dores de parto. E esses males não são pecados. Nós nascemos debaixo, hoje, de uma tendência a pecar. O que é essa tendência a pecar, pastor? Nós perdemos o estado de 100% de pureza e santidade. O estado de inocência, dizemos assim. Quando Adão e Eva andavam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, um estado de pureza é como se fosse uma criança. Nós perdemos esse estado de pureza. Eles, após pecarem, usaram vestes para cobrir as suas vergonhas. Eles sentiram ali a sua vergonha. E hoje nós, infelizmente, pelo pecado de Adão e Eva, nós somos vulneráveis a certas tendências pecaminosas. Ou seja, pensamentos, iras, pensamentos, inclinações ao egoísmo, à ira, entre muitas outras coisas, impureza. Então, nós lemos em Gálatas, capítulo 5, algo muito importante que eu quero que você abra nesse momento. Livro de Gálatas, capítulo 5, aonde mostra a natureza, parte da natureza que nós temos hoje, que é consequência do pecado de Adão e Eva, que é a inclinação de fazer essas coisas erradas. Vamos ler agora um versículo e mostrar para os irmãos. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, no maiúsculo, Espírito Santo, Deus. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Ou seja, quando a Bíblia fala aqui de carne, não está dizendo físico, carne física. Ela está dizendo de um comportamento de pecado. A palavra carne no grego ali é sarx, e a definição é os desejos corruptos que o ser humano tende a seguir. Os desejos de pecado. E esses desejos que nós, infelizmente, estamos vulneráveis a sentir e realizar, tem que ser combatido pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra, o nome Espírito Santo já demonstra a sua principal missão nessa terra, que é santo, santificar o ser humano. Então, quando o Espírito Santo habita, ele santifica. Então, há uma estrutura espiritual, emocional, na nossa alma, que deve ser combatida. Deve ser combatida através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, para que esses desejos ruins não se consumam, não se realizem. Um grande escritor, pastor, ele diz isso: as aves podem voar sobre a minha cabeça, eu não consigo impedir que elas façam isso, mas eu posso impedir delas fazerem ninhos. Ou seja, os pensamentos ruins que nos cercam, os pensamentos de egoísmo, a tendência a pecar, a nos levar à imoralidade, à impureza, ela pode passar sobre a nossa mente, sobre a nossa carne, as vontades ruins. Porém, realizar isso, deixar isso no nosso coração, é uma decisão nossa. Nunca ninguém
poderá chegar diante de Deus e falar: eu não consegui me controlar porque o pecado de Adão me trouxe isso. Não. É uma tendência, não uma certeza de que você vai fazer isso. Uma prisão. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que pelo fruto do Espírito, que é gozo, paz, alegria, temperança, que significa domínio próprio, você pode sim se controlar e mais, ser imagem e semelhança de Cristo em santificação, em oração, em amar o próximo, em ajudar. Então essa questão ela é bem complexa e ela me ensinou muito no início da minha fé, aonde eu achava que eu não tinha condição nenhuma de servir a Deus, eu achava que eu nasci sujo, espiritualmente dizendo, mais impuro de todos, que eu não conseguiria por causa dos pensamentos, por causa dessa luta interna. E lendo a palavra de Deus, tendo um estudo acerca do pecado, eu entendi que isso veio, infelizmente, pelo erro de Adão e Eva, e que pela morte do Senhor Jesus Cristo, Ele levou os nossos pecados sobre aquela cruz. E pela vinda do Espírito Santo, nós temos total capacidade de vencer a carne, de vencer esses desejos ruins. Então esse mal que vem na sua mente, que às vezes você ouve até mesmo o diabo falando para você que você nasceu com esse desejo impuro de prostituição, de ira, de avareza, eu tenho que te dizer, é só um desejo, é só um pensamento, é só uma tentação. Se você aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, ler e cumprir através da leitura, da oração, de vigiar aonde você for, daquilo que você vê, santificar o seu corpo, a sua vida, esse desejo ele some. Esse desejo é mortificado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então eis aí um grande estudo, um grande tema para você entender a sua estrutura e saber que você vai vencer. Saber que a Bíblia Sagrada te dá essa estratégia e essa realidade de que você é imagem e semelhança de Deus e que o Espírito Santo te santifica. Vamos para o próximo bloco.